Neste vídeo vou fazer um resumo acerca dos zeros de uma função e também de como estudar o sinal de uma função. Bom, eu vou apresentar aqui duas abordagens. Numa primeira análise vou fazer graficamente e depois analiticamente para relembrar a resolução de algumas inequações, ok? Então, graficamente, considerando aqui um referencial e uma representação gráfica de uma função à qual vou chamar f, vamos começar pelos zeros, ok? O que são os zeros de uma função? Bom, os zeros são os valores do domínio cuja imagem dá zero. Perante a imagem perante essa função, não é? Portanto, no fundo, trata-se de resolver esta equação, mas neste caso não temos sequer aqui a expressão analítica, vamos resolver graficamente. Quais são os valores de x de tal forma que f de x igual a zero? Bom, nós conseguimos facilmente, digo eu, entender que, e eu vou tentar explicar porquê, a interseção do gráfico com o eixo das abscissas é que vai dar essas soluções. Porque, reparem, vamos começar por ver este ponto, que é aqui a interseção do gráfico com o eixo das abscissas. A imagem do menos 3 dá 0. Reparem, a imagem vê-se aqui no eixo das ordenadas. E se eu projetar este ponto no eixo das ordenadas, vai dar aqui no 0. Isto quer dizer que f de menos 3 é igual a 0. Portanto, menos 3 é 0 desta função, porque quando colocado ali no lugar da variável independente, vai anular a variável dependente, que é o valor da função. Okay? Por isso é um valor do domínio cuja imagem dá 0. Bom, mas temos mais. Temos aqui o menos 1, temos aqui o 2. E, portanto, sabemos que o f de menos 1 também dá 0 e o f de 2 também dá 0, ok? Então temos os zeros encontrados. Vamos só escrever aqui o conjunto de solução. Portanto, vou escrever aqui à frente agora a azul. Portanto, f de x é igual a 0 se e só se x for igual a menos 3, ou x igual a menos 1, ou x igual a 2, ok? E estes são os zeros da função. Bom, estudar os zeros da função é, portanto, graficamente, analisar os pontos de interseção com o eixo das abscissas e, a partir daí, consideramos os zeros da função, as abscissas desses pontos, neste caso, o menos 3, o menos 1 e o 2, ok? Bom, vamos passar agora a estudar o sinal da função. O que é o sinal? O sinal é ver quais os valores de x, para que valores de x é que a função é positiva ou negativa. Aí estamos a estudar o sinal da função. E aqui existem algumas variantes, ok? Pode ser interessante nós descobrirmos quando é que a função é maior ou igual a 0, mas poderemos querer saber quando é que ela é só maior do que 0, sem ser maior ou igual. A diferença está aqui no pormenor, por isso é que eu coloquei as duas. E depois vamos ver também quando é que a função é menor ou igual a 0 e quando é que é menor do que 0, ok? Vamos começar aqui por esta inequação onde temos f de x maior ou igual a 0. Bom, reparem então nesta análise. Nós queremos agora que a função, lá está, os valores da função vêm-se aqui no eixo das ordenadas. Queremos que a função seja maior ou igual a 0. Para que valores de x é que isto se verifica? Bom, vamos ver aqui atrás do menos 3, à esquerda do menos 3. Por exemplo, o menos 4. Se eu considerar aqui o menos 4, vou ver a imagem aqui perante a função, através do gráfico, e vejo que tem uma imagem positiva. Aqui um valor positivo, eu não sei quanto é que é, mas é um valor positivo. Então verifique esta condição, porque é maior ou igual a 0, é sim senhor. Bom, e isso iria acontecer para qualquer valor aqui à esquerda do menos 3, não é? Ou seja, todos os valores que vêm lá de menos infinito, aqui no eixo das abscissas, até menos 3, vão ter uma imagem positiva, ok? Então farão parte da solução desta inequação. Okay? Agora vejam o que é que acontece para um valor aqui entre menos 1 e menos 3. Então eu vou considerar, por exemplo, aqui o menos 2. A imagem vai dar negativa. Então já não verifica este valor menos 2 no eixo das abscissas, não verifica esta condição, porque a sua imagem dá negativo. Okay? Bom, aqui entre o menos 1 e o 2 vemos que também está com imagem positiva, qualquer valor entre menos 1 e 2, porque o gráfico está acima do eixo das abscissas. E de 2 para a frente já vamos ter novamente valores do domínio, por exemplo aqui o 3, com imagem negativa. Então também não interessa para esta condição. Okay? Ou seja, no fundo vamos ver para que valores de x é que o gráfico está acima do eixo das abscissas, ok? Que é onde as imagens
que serão os valores da função, são maiores, e neste caso, como queremos maior ou igual a zero, vamos considerar também aqueles pontos que estão no eixo das abscissas, que serão os zeros que vimos já nesta questão anterior, ok? Bom, então vamos colocar aqui a solução já. F de x é maior ou igual a zero quando x pertence. Vou escrever aqui a solução em forma de intervalo de números reais, ou seja, são todos os valores de x que estão atrás do menos 3. Então, como é que eu digo isso? São os que vão de menos infinito até menos 3. E no menos 3 é aberto ou fechado? Bom, como nós queremos maior ou igual a zero, o que é que acontece no menos 3? Para x igual a menos 3, a função é zero. E 0 é maior ou igual a zero? É. Então verifica esta condição também. Ou seja, temos de incluir o menos 3 nesta solução. Então vamos colocar aqui fechado. Ok? Reunido com... E agora os outros valores de x para o qual o gráfico está acima do eixo das abscissas é aqui de menos 1 a 2. Então vamos colocar de menos 1 a 2, também fechado, porque para x igual a menos 1 dá 0, e 0 é maior ou igual a 0. Para x igual a 2 dá 0, e 0 é maior ou igual a 0. Por isso verifica esta condição, então incluímos o menos 1 e o 2 e colocamos ali fechado, ok? Bom, se percebermos esta, também rapidamente vamos chegar à solução desta inequação. Nós queremos agora ver quais os valores de x para o qual f de x é maior do que 0. A análise é idêntica à que eu fiz aqui anteriormente. Então, são os valores de x que estão, cuja imagem está positiva, ou seja, são os pontos do gráfico que estão aqui na parte, portanto, acima do eixo das abscissas. Serão todos os valores, então, que vão de menos infinito, no infinito é sempre aberto, ok? Até menos 3, mas a diferença é que no menos 3 agora é aberto. E é aberto porquê? Eu digo assim, quando x é menos 3, a função é 0, não é? O valor da função é 0. E 0 é maior do que 0? Não. Então o menos 3 não verifica esta condição, ok? O mesmo acontece com o menos 1, ou seja, vou colocar agora aqui aberto, e com o 2. No menos 1, o valor é 0. 0 é maior do que 0? Não. No 2, a função é 0. 0 é maior do que 0? Não. Então não pertencem a este conjunto de solução, então colocamos aqui aberto, ok? De resto, todos os valores que estão entre menos 1 e 2 verificam esta condição. Bom, e agora fazemos uma análise idêntica também, mas como é lógico, já queremos que f de x seja menor ou igual a 0, então queremos os valores que estão... os valores do domínio cuja imagem dá negativa. Serão os pontos do gráfico, iremos ver com base nos pontos do gráfico que estão abaixo do eixo das abscissas. Então serão todos os pontos, todos os valores de x que estão entre menos 3 e menos 1, e aqui vou colocar fechado e vou explicar já porquê, ok? Menos 3 e menos 1. Bom, quando x é menos 3, a função é 0, e 0 é menor ou igual que 0? É, então o menos 3 verifica esta condição. E o mesmo se passa para o menos 1, ok? Reunido com, e agora tenho que colocar todos os que estão de 2 para a frente, então de 2 a mais infinito. Também fechado no 2, pela mesma razão que disse há pouco. Nos infinitos é sempre aberto, como é lógico, não é? Bom, a diferença... Para esta inequação é que os intervalos estarão abertos, ok? Também pelas razões que eu já referi anteriormente e, portanto, agora vou só escrever. Está sempre aberto porque quando o valor se anula, não pertence aqui à solução desta inequação. Bom, vamos agora ver como estudar o sinal de uma função analiticamente. Imaginemos que tínhamos aqui duas funções, eu vou resolver duas inequações para alertar aqui para alguns pormenores. E as funções seriam estas: f de x dada pela expressão analítica menos 4x mais 2, h de x igual a menos x ao quadrado menos x mais 2. O objetivo era verificar então, estudar o sinal destas funções, portanto, saber quando é que são positivas. Então teríamos de resolver estas inequações para cada uma delas. Poderíamos também resolver a inequação menor do que 0, e se a estratégia será idêntica e de umas tiramos as outras, não é? Bom, então vou relembrar a resolução aqui de algumas inequações. Desta primeira é uma inequação fácil de resolver. Eu vou substituir então aqui f de x pela sua expressão analítica, que é menos 4x mais 2, e vou depois resolver aqui uma inequação então do primeiro grau, portanto sem grande dificuldade, mas que tem um perigo para o qual eu vou alertar, ok?
Então, menos 4x mais 2 maior que 0. Vamos, numa primeira fase, isolar a nossa incógnita num dos membros. Para isso, vamos passar para o segundo membro este mais 2. Vai para o segundo membro, passa para a operação inversa. Fica então maior que menos 2. Passou para a operação inversa, ok? Estava a adição, ficou subtração. E agora o que vamos fazer é passar este menos 4, que está aqui a multiplicar pelo x, para a operação inversa para o segundo membro, que é dividir. Ele está a multiplicar, passa a dividir. Bom, existe aqui um perigo que devemos ter em conta nas inequações. Quando multiplicamos ou dividimos na inequação por números negativos, troca o sinal da inequação, ok? Isto acontece porque, reparem, 2 é menor do que 3. Se eu portanto, nesta expressão que aqui tenho, é verdadeira, não é? 2 é menor que 3, realmente. Nós conseguimos ver isso até na reta, nem é preciso ver na reta, mas temos a noção que 2 é menor do que 3. Se eu multiplicar por menos 1 em ambos os membros, vou ficar com menos 2 neste primeiro membro e menos 3 neste. Bom, mas para continuar com algo verdadeiro, uma vez que eu multipliquei por menos 1 nos dois membros, tenho de trocar o sinal da inequação, porque realmente menos 2 é maior que menos 3. Reparem, o menos 2 está aqui e o menos 3 está aqui. Estamos a falar de números negativos, portanto o que está mais próximo do zero é o maior. E por isso isto só é verdade, só continua a ser verdade, porque eu troquei o sinal da inequação. E eu fiz isso porque multipliquei por um número negativo. O mesmo acontece se eu dividir por números negativos, ok? Portanto, é o perigo relativamente às equações, é este. Quando multiplicamos ou dividimos por números negativos, troca o sinal da inequação, ok? Bom, e agora vamos então passar este menos 4 para a operação inversa. Reparem que há aqui uma outra questão que eu gostaria de esclarecer. O menos 4 não vai mudar de sinal, ok? A inequação vai trocar o sinal pela razão que eu já referi. Eu vou dividir por um número negativo, então troca de sinal. Irei ficar com x menor que menos 2 a dividir por menos 4. Ou seja, o menos 4 não troca de sinal. O menos 4 passou para a operação inversa, ok? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Por vezes, eu fiz isso aqui em cima, quando estamos a falar da adição e da subtração, dá essa ilusão que troca de sinal. E troca mesmo, não é? Porque o inverso, a operação inversa da adição é a subtração. Então, quando eu passei este mais 2 para o segundo membro, aqui poderíamos dizer troca de sinal. No fundo, passa para a operação inversa. É mais fácil pensarmos assim, ok? Neste caso, está a multiplicar, passou para a divisão, que é a operação inversa, e, portanto, não tem de trocar aquele sinal, continua lá. Agora, nesta fração, nesta divisão negativa dividir por negativo, dá positivo, não é? Mas isso é porque estou aqui numa fração em que o numerador e o denominador têm o mesmo sinal, então fica menor que 2 quartos. 2 quartos, vou simplificar ali a fração, fica x menor que 1 meio, ok? Bom, já estou em condições de escrever o conjunto de solução. Há quem goste e quem tenha por hábito fazer a reta para o observar. Eu posso também aqui fazer, se bem que aqui não era necessário, que é um conjunto de solução muito óbvio, mas poderemos fazer, não é? Portanto, temos aqui 0, temos aqui 1 sobre 2. Nós queremos todos os valores de x menor que 1 sobre 2. Portanto, daqui para trás. Daqui para trás, aqui é aberto, porque é menor que nós queremos, então queremos todos estes valores, ou seja, queremos os que vão de menos infinito até 1 sobre 2, aberto no 1 sobre 2, ok? No infinito é sempre aberto. E, portanto, este é o conjunto de solução desta inequação e, portanto, acabamos de encontrar o intervalo onde estudamos o sinal desta função, sabemos que ela é maior do que 0, de menos infinito a 1 meio, sem abordagem gráfica, não é? Bom, agora vou resolver esta inequação com uma expressão quadrática, e aqui existe também algo que gostaria de transmitir, por isso é que eu a coloquei aqui, que é o seguinte. Bom, quando temos então uma inequação para resolver em que a expressão que está na inequação é uma expressão de uma função quadrática, como é aqui o caso, eu vou primeiro substituir a expressão aqui, fica então menos x ao quadrado, menos x mais 2, maior do que 0. Bom, se eventualmente ainda não estivermos neste ponto, ou seja, tenho aqui no primeiro membro a expressão quadrática e depois está maior do que 0, ou poderia estar também menor do que 0, ou maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 0, o objetivo é chegar a este ponto, ok? Depois de estarem neste ponto, vão em cálculo auxiliar e podem adotar esta estratégia como resolução para inequações onde têm uma expressão quadrática. Ok? Maior que 0 ou menor que 0.
Ok? Tem de estar 0 aqui neste mesmo, porque o que nós vamos estudar agora é o sinal de uma função quadrática, ou seja, através de uma abordagem, não vamos fazer, vamos lá ver, vamos ter aqui uma abordagem gráfica, mas é um pouco intuitiva também, não é preciso estar a fazer o gráfico muito completo, é apenas uma ideia do que conhecemos da parábola, vamos conseguir responder a esta questão apenas com uma ideia que temos do gráfico, ok? Portanto, num cálculo auxiliar vamos resolver esta equação, menos x ao quadrado menos x mais 2 igual a 0, ou seja, vamos encontrar os zeros, ok? Eventualmente pode não ter, mas se não tiver zeros ficamos a saber que não tem, e isso também é importante para nós. E portanto, forma resolvente, x igual a menos b, ora, o a é menos 1, que é o coeficiente do x ao quadrado, o b é menos 1, que é o coeficiente do x, e o c é 2. Então fica menos b, ou seja, menos menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4ac, ok? A dividir por 2a, 2 vezes menos 1. Vamos fazer as continhas, que é um pouco mais rápido. Fica então, menos com menos dá aqui mais, fica mais 1, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado dá 1, menos com menos aqui dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9, fica aqui 9, ok? Sobre menos 2. E isto irá dar x igual a... Raiz de 9 dá 3. 1 mais 3, 4. 4 a dividir por menos 2 dá menos 2. Ou x igual a... Ora, raiz de 9 dá 3. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 a dividir por menos 2 dá 1. Ok? Então, x igual a menos 2 ou x igual a 1. Bom, depois de terem os zeros, ou se não tiverem os zeros, têm também informação para trabalhar, vão fazer o esboço da tal parábola. Nós sabemos que, então, aqui temos uma função quadrática, sabemos que o seu gráfico é dado por uma parábola, conseguimos só olhar ali para o coeficiente do x ao quadrado, saber se está voltada para cima ou para baixo, a sua concavidade. Neste caso, como é negativo, o coeficiente está voltada para baixo, a concavidade, então ela terá uma representação deste tipo. Este texto que eu aqui representei é o estas abscissas, ok? Nem é preciso representarmos o estas ordenadas, porque a conclusão que vamos tirar tira-se daqui diretamente, ok? É apenas um esboço. Nós temos aqui os zeros, sabemos que aqui é menos 2 e que aqui é 1. E então sabemos que entre os zeros o valor portanto, as imagens são positivas, porque reparem, qualquer valor que está aqui entre menos 2 e 1 do domínio vai ter uma imagem acima do estas abscissas, portanto, de certeza que é positiva, portanto, será mais. E aqui à esquerda do menos 2 será negativa e do 1 à direita do 1 também será negativa, porque está abaixo do estas abscissas. Bom, então nós conseguimos responder a isto. Reparem que este esboço que aqui está será o esboço do gráfico desta função quadrática. Então, nós queremos saber quando é que ela é maior do que zero. Agora fazemos a leitura daquilo que nós queremos. Se eu quero saber quando é que ela é maior do que zero, vou olhar e escrever o conjunto de solução de menos 2 a 1. Ok? Porque são os valores de x que fazem com que ela seja realmente maior que zero. Estou a ver aqui na representação. Então, quando x pertence de menos 2 a 1 aberto. Porquê é que é aberto aqui? Porque eu quero maior do que 0. E eu digo assim, quando x é menos 2, dá 0. Dá 0 porque está aqui em cima do estas abscissas. E 0 é maior do que 0? Não, então não verifica a condição. Okay? Quando x é 1, a mesma coisa. Por isso o menos 2 e o 1 não pertencem, fica aberto. Se fosse maior ou igual a 0, então já ficaria fechado. Se por acaso eu quisesse menor do que 0, se eu tivesse aqui menor do que 0, então a solução já seria de menos infinito a menos 2, reunido de 1 a mais infinito. Okay? E portanto isto foi apenas para lembrar que quando tem uma inequação onde tem uma expressão quadrática e são capazes de a colocar nesta situação, ou seja, a expressão quadrática maior do que 0, maior ou igual a 0, menor do que 0, menor ou igual a 0, adotam esta estratégia de resolução. Okay? Reparem que se não tivesse zeros, ou mesmo que tivesse só um 0, também tiravam conclusões. Imaginem, eu fazia o mesmo esboço, não tem zeros, tem a concavidade voltada para baixo, então tem de estar assim. Não tem zeros, não toca lá no eixo. Quero saber quando é que é maior que 0? Olha, então é impossível, nunca é maior que 0, porque nunca está acima do eixo das abscissas. Ok? E por isso conseguimos sempre tirar conclusão. Bom, e então ficamos por aqui.